Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que prestigiam um programa evangélico e cristão centrado na Bíblia e na sabedoria de Deus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, minha gratidão por podermos ter comunhão através da mídia. Hoje nós vamos falar sobre igreja. Talvez muitas pessoas digam, olha, o senhor não tem um tema mais sábio, com sabedoria, diferente, inteligente do que o senhor está falando de igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. É através da igreja que Deus se manifesta nesta terra. É através da igreja que a Bíblia é pregada, que as pessoas vêm, tal qual, para um hospital. É na igreja que elas são restauradas, são renovadas, ouvem Deus, aprendem a palavra, praticam os princípios e os padrões da Bíblia, tornando o ser humano à imagem e semelhança de Deus, um cristão. Fora destes padrões, a vida é uma miséria. Fora de Jesus Cristo ou sem Jesus Cristo, a vida é literalmente uma miséria. A pessoa é capaz de injetar uma droga nas suas veias, é capaz de cheirar um teco de cocaína, é capaz de usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque acha que igreja é perda de tempo e a sabedoria de Deus é inferior à sabedoria humana. Mas você deve crer que se você alicerçar a sua vida sobre alguma coisa desta terra, e se isso não é a palavra, não são os valores bíblicos, não é o valor que a igreja anuncia e prega, o reino, sua vida corre perigo. A sua vida pode se tornar uma vida de escravidão, pois nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir, e que ele só não pode tocar em quem é eleito de Deus, quem faz parte da igreja de Jesus Cristo. Ele pode tentar criar ciladas, ele pode mentir, ele pode jogar dardos, mas ele não pode tirar a bênção da salvação. Então, igreja. A igreja é o lugar da sabedoria e da manifestação do poder de Deus nesta terra. No livro de Cantares de Salomão, Deus fala à sua amada. A sua amada, vamos ver o que ele diz aqui, é uma analogia da igreja. O próprio Cristo chamou de minha amada. Deus tem um amor muito grande pela sua igreja. É o seu corpo místico. É a sua noiva, é os seus eleitos, é a reunião da Universal Assembleia dos Santos, são os primogênitos que têm o nome arrolado nos céus. Então, igreja é coisa extremamente importante e séria. Não há outro lugar onde Deus se manifeste, Deus fale, Deus se revele, Deus cure, Deus transforma. Não há outro lugar, é na igreja de Jesus Cristo, na verdadeira noiva de Cristo. Então, em Cantares, Salomão, o rei Salomão, no capítulo 6, fala da sua amada. Eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo todas as expressões de Deus a respeito da sua igreja. Então ele diz assim, no capítulo 6, versículo 5, diz a palavra do Senhor, 4. Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível em Jerusalém. Formidável como um exército com bandeiras.
Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho de cabra de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há 100 crias. Deus está falando da vida frutífera da igreja. Então, Deus está mostrando hoje, através da Bíblia Sagrada, o quanto Ele valoriza a igreja. E deixe-me reforçar este pensamento, que igreja que Ele valoriza não é apenas um templo, um santuário. Claro que o santuário construído para Deus, Deus o recebe como oferta sensível. Quando se constrói um templo, se constrói algo que vai marcar e vai glorificar e vai exaltar a Deus. Mas eu estou falando de gente, de povo. Deus ensina nesta passagem o quanto Ele valoriza a nossa vida. Às vezes as pessoas vivem somente para a batalha da vida. Há pessoas que vivem só pensando no dinheiro, outros nos bens, outros nas conquistas. Isso tudo é possível, isso tudo é importante. Deus quer que você tenha muito e desfrute da vida. Mas Ele diz que tem que haver uma prioridade. Ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Depois, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino, eu estou valorizando, eu estou honrando, para que eu seja honrado e valorizado por Deus. Então, esta primeira palavra de Cantar de Salomão, ele diz: formosa és, querida minha. Quer dizer, Deus está valorizando, formidável, como um exército de bandeiras. Então Deus está mostrando como Ele ama a sua igreja, como realmente Ele valoriza o povo de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente que tem dentro deste corpo que o Espírito Santo habita. Então é muito interessante o quanto Deus valoriza. Eu, durante muitos anos, fui católico, apostólico romano, um adorador de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima, e eu me apercebia que os ídolos não valorizam. Você sabe por quê? Tem boca que não fala, olhos que não veem, nariz que não respira, mãos que não apalpam, pés que não caminham. E a Bíblia diz: tornem-se iguais a eles quem os fazem e quem neles confiam. Então, a minha vida de 21 anos, dedicada e fielmente dedicado à obra romana, se reduziram a pó e a nada. Deus não estava ali. Deus só está presente onde Ele é reconhecido como soberano, onde o povo se humilha diante da sua presença, onde as pessoas se reconhecem como pó, que não são nada. Eu estava tentando parar o meu automóvel no bairro de Copacabana e pedi ajuda a um arrumador da prefeitura, e enquanto é uma rua estreita, enquanto estávamos manobrando, muitos carros começaram a buzinar e ele gritou no meio da rua: todos nós vamos para o mesmo buraco. Eu ouvi aquele homem e disse: uau, ele tem razão. As pessoas por um minuto já buzinam, já insultam, já agridem, porque esse é o ser humano sem Deus. Mas Deus valoriza a igreja, Deus valoriza o corpo de Cristo, Deus honra o corpo de Cristo. E note uma coisa, este valor que Deus nos dá, nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Paulo disse a Coríntios: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Quer dizer que a minha aparência, a minha saúde, meu bem-estar é algo muito importante.
especialmente a saúde, é o bem maior. Então, nossa identidade, qual é, apóstolo? Nós somos um espírito que habita um corpo físico temporariamente. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram contados, quando nenhum deles sequer havia ainda, inscritos no livro da vida. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Você está imaginando? Muita gente está dizendo, isso é bobagem, o senhor devia ter sabedoria para falar de outro assunto, vamos falar de política. Já tem gente demais falando de política. Ou vamos falar das Olimpíadas, como é que foi, o final do... Não, já tem gente demais para falar. Eu quero lhe falar de Deus, eu quero lhe falar de Jesus, e eu quero que você saiba que o nosso corpo é a expressão de Deus nesta terra. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança do Senhor. Então, tudo que Deus faz, o que Deus nos dá, nós temos que cuidar da melhor forma possível. Aliás, Paulo ensinou a igreja dizendo, tudo que você fizer, faça como se para Deus o fizesse. Então, Deus nos deu olhos para enxergar. Temos que cuidar dos olhos. Eu me recordo, conversava com uma senhora há algum tempo atrás, e ela disse, pastor, há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ter um pouco de dificuldade de enxergar, os olhos arranhavam, às vezes eu sentia uma dor nos olhos, e ele disse, eu nunca cuidei dos meus olhos. Aí quando eu cheguei ao médico para um exame, ele disse, a senhora está com glaucoma, tem catarata, tem isso, tem aquilo, porque não cuidou dos olhos. Deus nos deu os olhos para enxergar, olhos físicos e olhos espirituais. Deus nos deu ouvidos para ouvir. A ovelha ouve a voz de Deus. A ovelha tem que saber distinguir quando é a voz de Deus, a voz da carne ou a voz do diabo. Deus nos deu ouvidos para ouvirmos a sua voz. Deus nos deu boca para falarmos, para confessarmos a palavra, para proclamarmos o reino, para darmos testemunhos. Tudo isto começa pela boca. Então, temos que cuidar do corpo, temos que cuidar dos olhos, temos que cuidar da boca, temos que cuidar do coração, temos que cuidar de tudo. Eu me recordo, quando eu tive a humildade de procurar várias áreas da medicina para cuidar do meu corpo, cheguei aos 63 anos, sempre numa batalha muito grande, muita tensão. E eu me recordo que procurei um médico para me ajudar nas questões da idade, enfim, da reposição hormonal, essas coisas, e ele disse o seguinte, pastor, o senhor chegou 20 anos atrasado ao meu consultório. Eu disse, por quê? Porque o homem tem que começar a cuidar da sua vida, mais especificamente da questão cardiológica, as questões de urologia, a partir dos 40 anos. Então eu pensei assim, gente, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu prego sobre um Deus perfeito. Eu falo desta manifestação gloriosa de Deus. Como eu posso ser um homem doente? Então, eu sei que estou lhe falando isto porque muitas pessoas não se cuidam. Quando vão, já é tarde. Quando procuram auxílio de um profissional de saúde, já vão tarde. Muitas pessoas exageram na comida, na bebida, não dormem. E você sabe que hoje nós temos um país, 52% da população do nosso país está acima do peso. E mais de 40% são obesos. O Brasil, dizem as estatísticas, daqui a 10 anos vamos ultrapassar os Estados Unidos, onde quase 70% são obesos. Isso por quê?
Porque as pessoas exageram, não se cuidam, não param um momento dizendo, será que eu preciso de comer tudo isto? Não dormem, um estresse total. Então nós vivemos um período de grande estresse no nosso país. A política nos trouxe problemas de estresse, a economia trouxe problemas de estresse. Então, o desemprego é um problema de estresse. Um chefe de família que não tem dinheiro para alimentar os seus filhos, imaginem que vergonha, que humilhação. Isso gera um estresse muito grande. Agora, apóstolo, como é que é possível reverter isso tudo? Lembrando o que eu li aqui no início, no livro de Cantares de Salomão, como Deus privilegia e reconhece e honra a sua igreja. Ele disse, formosa és, querida minha, formidável como um exército. Então Deus valoriza o ser humano. E como é que nós podemos valorizar a nossa vida? Não só cuidando da saúde, mas da saúde espiritual. Olha, vida só é vida com Jesus Cristo. Vida sem Jesus é como carro sem gasolina. A pessoa pode ter um carrão, se ela não tiver gasolina, não anda. É como um avião. Se eu vir um jato que só tem uma turbina ou não tem turbinas, esse avião não voa. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que procurar profissionais da área da saúde para cuidar da sua vida. Pedir orientação. O que eu devo comer, o que eu não posso comer. Durante muito tempo, eu ensinei no nosso ministério as questões do açúcar, as questões do trigo, as questões das bebidas, das colas, dos cachorros quentes, das pizzas, que vão dando picos, dos sorvetes, vão dando picos de insulina no pâncreas. Há um dia que o pâncreas entra em falência. Aí vem os diabetes. Engorda o pâncreas, engorda o estômago, engorda o fígado, esteatose, engordam, enfim, o coração. E aí as pessoas dizem, mas não sei por que eu estou acima do peso. Porque nunca se cuidou. Não sei porque eu tenho um problema de diabetes, porque nunca se cuidou. É possível reverter diabetes? É possível reverter diabetes. Não com remédios, mas com um estilo de vida saudável. Isto o cristianismo ensina quando a palavra do Senhor diz, você é o templo do Espírito Santo. Agora veja, o versículo 6 fala, são os teus dentes como o rebanho de ovelhas. Então está fazendo aqui uma analogia entre a igreja e uma pessoa. Ele está falando do cuidado dos dentes. O que isso quer dizer? Deixa eu lhe explicar uma coisa muito interessante. Você sabe que há pessoas, e muitas, com problemas graves cardíacos que começaram com uma cárie. 23% dos problemas cardíacos começam pela boca. Pastor, eu posso ter um problema cardíaco se eu tiver uma cárie e entrar na minha corrente sanguínea alguma coisa? Você sabe, a boca, o ser humano não tem cuidado com essa questão. É possível sim, 23% dos cardíacos o problema cardíaco começou com a questão de uma cárie, de um cuidado que não foi visto, não houve cuidados na realidade, não foi visto, e às tantas a pessoa, uma bactéria, uma coisa, foi para o coração, estabelece um problema cardíaco. Por que eu lhe disse tudo isso neste dia? Para que você não se conforme com a maneira que você está vivendo. Não se conforme. Olhe, não se conforme com a maneira que você está
vivendo. Não se conforme. Você tem que cuidar daquilo que Deus lhe deu de mais precioso. O seu corpo, sua alma, suas emoções e seu espírito. A vida espiritual. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, você perdeu a sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você sabe que os padrões do cristianismo ensinam a cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então eu sei que Deus falou a muita gente que vai começar a cuidar, vai cortar os exageros, vai pensar que é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É hora de você fazer um exame, uma reciclagem, é hora de você dizer, não, agora eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde emocional, da minha vida espiritual. Onde isto tudo é feito? Na Igreja de Jesus Cristo. E eu quero lhe fazer um desafio. Hoje, se você está assistindo pela Bandeirantes, temos Escola Bíblica às 10 da manhã, com o Bispo Daniel, mas amanhã à noite, 7h30 da noite, um poderoso encontro de fé. O apóstolo Miguel Ângelo está ministrando sobre a salvação, sobre os frutos da salvação, sobre os resultados da salvação, e você não pode ficar de fora. Você não pode aceitar continuar vivendo da forma que você tem vivido. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo de Deus agir, sem os louvores ao Senhor, sem vida de oração. Pastor, mas o Senhor está pedindo demais. Não, não estou pedindo demais. A vida já lhe pediu demais. É a hora de você cuidar de você. Olhar para você. Talvez você tenha olhado para tudo e para todos, mas é a hora de você olhar para você. Você se amar, você se cuidar, você se respeitar, você procurar qualidade de vida, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Isto tudo é o que Deus tem para lhe dar. É a gasolina no motor do seu automóvel, é a turbina para a asa do avião. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é bem próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Venha estar conosco. Venha fazer aquela grande mudança de vida. Talvez você tenha adiado, por isso você está doente. Talvez você tenha lutado com você tanto, com Deus. Talvez você tenha levantado o seu punho cerrado para o céu e tenha dito, eu não acredito em Deus. E agora a sua vida está assim. Entrega a sua vida a Jesus. Renuncie ao mundo e você finalmente viverá. Eu quero ser o seu pastor, eu quero cuidar da sua alma. Telefone 3017 90 90. Ligue para nós, estaremos cuidando de você. Amém? Lembrando que amanhã, 7h30 da noite, o culto apostólico e profético, já estamos pensando. No próximo domingo será o primeiro domingo de setembro, já chegaremos à ceia do Senhor e teremos coisas muito importantes para falar de Deus para você. Amém? Graças a Deus. Estamos terminando o programa. Minha gratidão à nossa equipe de televisão. Minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, que com o seu suporte financeiro permite fazermos com que o reino seja anunciado. E, em particular, eu quero agradecer à família Ambrósio, do meu querido amigo e filho na fé, Rodrigo Ambrósio, Fabiane, que são os proprietários do Turbomil, mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita. Eles são coluna deste ministério, colunas fortes deste ministério, e nós sempre dizemos, você que mora na Baixada, você tem um bom mercado e abençoado local para fazer as suas compras. A minha gratidão. E termino com um convite. Se este programa é importante para você, coopere com o programa. Pegue o seu telefone, ligue para nós e diga, Apóstolo Miguel Ângelo, eu quero ser um cooperador. Este programa é bom para mim, e eu quero fazer com que ele continue
chegando e resgatando vidas. Há muitos lares, hospitais, presídios, enfim, onde a nossa programação está alcançando. Seja parte do amor de Deus nesta terra. Sirva o Senhor. Invista na obra do Senhor. Deus tem recompensas grandes. Em nome de Jesus. Eu volto amanhã. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa, o Bispo Roxano. Nós dizemos graça e paz. Cuide do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Deus te valorizou. Valorize o que Deus te deu. Graça e paz. Até amanhã. Participe do 6º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, no sábado, dia 24 de setembro, às 9 horas da manhã, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe, com o tema Como Vencer Opressões e Se Livrar de Cadeias. Inscrições 3017 90 90 ou pelo site www.congressofeminino.com.br. Venha estar conosco. 6º Congresso Feminino Chail, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Uma realização Apóstolo Miguel Ângelo. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.